Olá, queridos irmãos. Na semana de 3 a 9 de maio, ruminando a palavra, nós tivemos a presença do pastor Eric, de Adrianápolis, Amazonas, nos levando a meditar em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, que diz: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, vem em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Lembrando de Êxodo, capítulo 34, versículo 29, que diz que Moisés desceu das tábuas do testemunho nas mãos, com o rosto resplandecente a ponto de Arão e o próprio povo ter temor de se aproximar dele, e que esta glória resplandeça em nós através do Espírito Santo, foi a oração que o pastor Eric nos fez. O mesmo pastor Eric nos trouxe também uma palavra muito forte que se encontra em João capítulo 8, versículo 36, que diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nos levando a refletir sobre a liberdade almejada em toda a história da civilização e a liberdade que Jesus nos deu, nos libertando da escravidão do pecado. O pastor Wilson, de Araruama, Rio de Janeiro, nos trouxe Ezequiel 34, 15, que diz: Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Com a palavra consoladora, o pastor Wilson nos lembra que é o nosso Senhor Jesus Cristo que nos apacenta e nos faz repousar, e que possamos ter ciência deste cuidado do Senhor conosco. Já o pastor Flávio Miller, de Rurópolis, Pará, em Romanos 6:22 disse: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Em concordância com a palavra do pastor Wilson, o pastor Flávio nos lembra que o salário do pecado é a morte e que a transgressão da palavra nos faz caminhar para a morte, mas que o próprio Jesus nos tirou do caminho da morte e nos colocou no caminho da vida eterna. Em mais uma devocional, o pastor Wilson, de Araruama, nos trouxe Salmos 32:8, que diz: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Nos lembrando, o pastor Wilson, a esquecer nossas preocupações e nos exortando a apenas confiar e que o nosso Deus nos instruirá. E mais uma vez o pastor Flávio Miller, de Rurópolis, Pará, trouxe Romanos 6,15, que diz: Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. E o pastor nos exortou de que não é por estarmos na graça que temos liberdade para pecar, pois estamos mortos ao pecado e vivos para com Deus. Pastor Gerson Dimas nos trouxe Mateus 12:12, lendo a partir do versículo 9, que diz: Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Nos exortando de que o próprio Jesus, comparando uma ovelha ao homem, nos lembrou que nós somos muito mais valiosos que uma ovelha e que por isso é lícito tranquilas. E a provocação foi nos perguntar qual tipo de água estamos bebendo, se é a água purificadora da fonte de Jesus Cristo ou a água suja do mundo, finalizando com a oração pedindo que Deus nos conduzisse às águas tranquilas. Deus abençoe, meus irmãos.